181, tá bom? Então, a gente vai entender um pouquinho da divisão aí da América, nesse módulo 11, e depois a parte geomorfológica dela, que são os relevos que a gente tem aqui na América. Então, em questão aí do continente americano, né? É um dos mais extensos do mundo, então ele é bem grande. Ele vai estar separado aí por alguns continentes, né? Por exemplo, a gente tem a América do Norte, a gente tem a América do Central, depois a gente tem a América do Sul e a gente tem essas partes das Américas separadas pelo Atlântico e pelo Pacífico, tá? Então, vai ser constituída o quê? Por duas grandes... Deixa eu habilitar o meu mouse para vocês conseguirem ver. Aí, duas grandes porções continentais, né? A América do Norte, depois tem a América Central e depois a América do Sul. Então, as duas maiores aí ficam entre a Norte e a do Sul, somos nós aqui, e as ilhas na América Central. Então, aqui só a localização em relação às Américas, né? E aí a gente tem, desde o período da colonização, entre as Américas foi extremamente diferente. Primeiro, que nós temos a América anglo-saxônica, América do Norte, principalmente os Estados Unidos e Canadá, e depois a gente tem a América Latina, que inclui também o México, tá? Foi uma colonização extremamente diferente uma América da outra. Por quê? Enquanto a anglo-saxônica estava voltada para uma cultura de povoamento, tá? Os ingleses que foram colonizar a América, eles estavam querendo formar colônias de povoamento. E nós aqui, na América Latina, era apenas colônias de exploração. Então, é bem diferente um do outro. Enquanto eles vinham para cá apenas para explorar a América Latina, principalmente em questões de recursos naturais, né? Exploraram muitos nossos recursos naturais, até hoje exploram. Na América do Norte, Canadá e Estados Unidos especificamente, era uma colônia de povoamento, tendia o que? Ao crescimento, ao desenvolvimento, tá? Então, desde o processo histórico de colonização, essas duas Américas são extremamente diferentes. E a gente sabe que tem consequências até hoje, né? Um lado é uma América mais desenvolvida do que a outra, principalmente em relação à América do Norte, aí, que inclui o Canadá e os Estados Unidos. O México, ele é bem menos desenvolvido, por mais que em espaço geográfico ele esteja na América do Norte, ele é bem menos desenvolvido do que o Canadá e os Estados Unidos, por conta desse processo de colonização, tá? Quanto a gente foi colônia de exploração, eles foram colônia de povoamento. Então, aqui, essa divisão aí que a gente chama de América anglo-saxônica e o que a gente chamaria de América Latina, tá? Então, uma tem a ver aí com um poder socioeconômico melhor, mais desenvolvido, né, com características sociais extremamente diferentes do restante da América. E a América Latina, ela é menos desenvolvida economicamente, em questão de industrialização também. Então, a gente tem aí essas duas diferenças. Enquanto uma é mais desenvolvida, a outra é subdesenvolvida, tá? Eu coloquei um quadro aqui bem simples, separando as duas Américas, né? Enquanto uma é de colônia de povoamento, olha aí, a outra é de exploração. Então, eles foram colonizados pelos ingleses, né? E nós, Portugal e Espanha. Aqui predominou por muito tempo o que? O trabalho escravo. Lá era o trabalho familiar livre e assalariado. Aqui era o trabalho escravo indígena e negros. Eles eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros, né? Para os europeus, por exemplo, para os brancos. Lá predominou por muito tempo as pequenas e médias propriedades. Aqui não, aqui a gente tinha o quê? Monocultura, latifúndio, né? Grandes propriedades e sempre voltado o quê? Para exportação. Lá não. Lá na América anglo-saxônica era voltado para o comércio interno, tá? Não era voltado para exportação, era voltado para eles comercializarem entre eles. Por isso que essa questão do povoamento, exploração, é muito diferente. A gente carrega essas consequências até hoje. A gente é bem menos desenvolvido que a América anglo-saxônica, né? Então, em questão socioeconômica, cultural, tecnológica, industrial, urbanização também é extremamente diferente. Aqui a gente prezava o quê? Por produzir apenas um produto, né? Uma grande produção aí, por exemplo, a cana, depois por muito tempo o café, depois por muito tempo a soja, né? Então a gente sempre preza, a gente carrega essas características até hoje da monocultura e grandes propriedades, mas voltado para exportação.
nada fica aqui, né? Pelo menos os melhores produtos saem do Brasil, assim como a América Latina como um todo. E lá não, é voltado para a produção de vários produtos ao mesmo tempo, tá? Várias lavouras ao mesmo tempo. Por isso a policultura. Estou falando mais de uma, mais de duas. Voltada para o mercado interno. Então, eles vendiam essas produções dentro da América Anglo-Saxônica, né? Dentro ali da própria região, e a gente não, a gente só exportava os produtos, vendia só para fora. A ocupação aqui era em relação à criação de uma pátria. Então, eles tinham, quando colonizaram a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, eles tinham o intuito de povoar e transformar aqueles territórios em um futuro Estado-nação, um futuro país, né, desenvolvido. Então, por isso que essa questão aí do povoamento. Então, eles tinham como objetivo povoar a América Anglo-Saxônica, ficar independente da Inglaterra e formar ali um novo Estado-nação que futuramente seria um país independente, tá? E aqui não, aqui sempre foi voltado para a colônia de exploração, que degradou muito os nossos recursos naturais, demorou muito para a gente se tornar independente de Portugal, principalmente. O trabalho escravo aqui durou por muito, muito tempo, que foi um atraso para a gente no nosso desenvolvimento em relação à América do Norte, tá? E os outros países da Europa. Então, a gente é muito atrasado, então a gente carrega essas consequências até hoje, porque fomos colônia de exploração. Na verdade, ainda somos explorados, tá? Só que a gente tem desenvolvimento tecnológico, a gente tem industrialização, a gente tem um país urbanizado, sim. Só que qual que é o nosso principal produto? O que a gente vende? A gente está falando aí de monocultura, principalmente relacionada à soja, tá? A gente exporta muita soja. Para plantar a soja voltada para exportação, a gente precisa o quê? De grandes propriedades. É o que vocês conseguem ver aqui no quintal de vocês, né? Se vocês saírem de Barreiras e irem até Brasília, vocês vão ver grandes propriedades e só plantando soja praticamente. Depois entra o algodão, na região sudeste tem muita cana-de-açúcar. Saindo da capital, São Paulo, indo para o interior, divisa com o Mato Grosso do Sul, só tem cana-de-açúcar, usina que faz o etanol, faz vários outros derivados aí da cana, né? Então, são propriedades imensas, enormes, e muitas vezes essas propriedades nem são brasileiras, tá? Elas têm a ver aí com as multinacionais, os donos aí são ingleses, são americanos, são europeus, então nem sempre essas grandes propriedades aí voltadas para a monocultura são propriedades de brasileiros. Então, tem muito estrangeiro que vem aqui, comprou as nossas terras, exploram o que a gente tem de melhor e vende lá para fora com um preço extremamente alto, tá? Então é bem o oposto uma América da outra. Aqui também um quadro aí bem simples depois para vocês entenderem, né, essa diferença, porque vocês vão estar trabalhando com isso para fazer o trabalho trimestral. Então, cada país que vocês escolheram aí, vocês classificam eles, se eles têm a ver com a colônia de exploração ou com a colônia de povoamento, né, o processo histórico, como que se deu. Então, aqui um quadrinho aí depois para vocês compararem, então, essas duas colônias aí. Então, aqui é só a divisão, né, o que a gente chama de América do Norte, a América Central e a América do Sul, tá? Então, em relação ao módulo 11, pessoal, tá bem simples, tá? Tem poucas descrições aí em relação a essa divisão das Américas. Eu aprofundei bastante, então depois eu vou passar esse slide para vocês. Está de maneira bem aprofundada, bem detalhada sobre as Américas, tá? Eu detalhei uma por uma, passando por todas as fases, desde o século XVIII até o século XXI, tá? Eu fiz o slide para vocês estudarem depois, tá bom? Então, tem acho que 50 slides, mais ou menos, que eu preferi trazer para vocês de maneira aprofundada para ajudar no trabalho trimestral, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvida enquanto vocês estiverem vendo esse slide, me manda mensagem, me manda o áudio, eu respondo as questões, tá? No módulo de vocês, aí na tem aí sobre essa divisão política, né? Que é mais ou menos esse mapa, né? O que a gente considera como América do Norte, onde está a América Central, as ilhas da América Central,
a América do Sul, né? Olha ali, os trópicos que passa aí nas Américas, a linha do Equador, que muda completamente a temperatura, em relação à posição geográfica. Tem um quadrinho com o nome das pequenas ilhas ali, Porto Rico, tá? Então tem uma localização aí de tudo que a gente tem aí no continente americano, tá bom? É bem simples esse mapa e depois vocês olham o slide que está de maneira bem detalhada, bem aprofundada, todo o processo histórico das duas Américas, tá? A anglo-saxônica e a latina. E vocês podem utilizar no trabalho de vocês. Se tiver dúvida, me perguntem. Agora, anotem aí como uma das tarefas é responder, então, aí o módulo, página 185 até a 187, tá? Vocês vão fazer as atividades e justificando as respostas, tá? O mesmo esquema. Depois eu coloco a data aqui que vocês vão me enviar, tá bom? Então, essa é a primeira tarefa. Vou colocar aqui, tarefa 1, página 185 até a 187. Responder e justificar. Depois vocês vão tirar foto ou escanear, quem tiver scanner, e manda no meu e-mail, tá? No final da aula eu coloco a data, não se preocupe. Anotaram? Tarefinha? Então, agora podem ir lá para a página 188. Vamos lá. Podem ficar com o grifa-texto, o lápis ou o caderno, se vocês preferirem anotar no caderno, tá? O que a gente vai trabalhar nesse módulo 12? O módulo 12 ele vai começar a trabalhar com os aspectos físicos do continente americano, tá? A gente vai ver relevo, depois a gente entra na parte de vegetação. Então, vocês vão estar utilizando isso para explicar o trabalhinho de vocês. Em relação à geomorfologia, geo, terra, tá? Então, quando a gente usa a palavra geo, significa terra. Morfologia significa forma, tá? Então, geomorfologia é a forma do relevo, tá? As formas que a gente tem na superfície terrestre, tá? E na América, a América como um todo, ela tá onde? Ela fica aqui no chamado círculo de fogo ou anel de fogo, a área mais instável que a gente tem no planeta Terra, onde fica o Japão também, a Indonésia, que esses dias aí o vulcão Krakatoa entrou em erupção, tá? É toda essa área aqui do Oceano Índico. E aqui a gente tem, então, a localização de alguns relevos daí da América no norte, América Central, formação de ilhas, principalmente vulcânicas, por exemplo, o Havaí. E aqui na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, tá? Então, aqui é o chamado Círculo de Fogo, toda essa área do Oceano Pacífico. Então, a gente tem encontro de placas tectônicas e afastamento das placas tectônicas. Por isso que a gente chama aí de anel ou círculo de fogo. São áreas que estão aí em movimento ainda e causa várias consequências geológicas, né, na superfície terrestre. A falha de San Andreas, tem até um filme, é bem legal, é um filme meio antigo, mas ele é bem interessante, que é essa abertura aí que está ocorrendo aqui na América do Norte, principalmente ali em Los Angeles, Califórnia. As placas elas estão deslizando paralelamente uma na outra. Então isso vai abrindo como se fosse um buraco muito profundo e causa vários tremores. Aqui, principalmente na parte da América Central, a gente tem muitas ilhas vulcânicas. O que acontece? O choque entre as placas faz com que, por pressão, né, o magma que está lá na parte interna do planeta, ele venha a ser extrusivo, tá? Então, a gente tem aí os vulcões e hoje alguns formaram ilhas, por exemplo, o Havaí é formado por várias erupções vulcânicas que se deu aí a ilha no Havaí e algumas outras ilhas aqui, principalmente onde está essas bolinhas vermelhas todas juntas. Então, são antigas erupções vulcânicas, algumas são recentes, tem até hoje, tá? E aqui é onde a gente tem principalmente a Cordilheira dos Andes, tá? Está em movimento até hoje, porque a gente tem o choque entre a placa de Nazca, essa daqui, com a placa
sul-americana. Esse choque a gente chama de relevo dobrado, tá? Então, uma placa, ela vai de encontro à outra, faz com que ocorra o quê? Uma elevação do relevo. Então, é um relevo de dobra que forma a Cordilheira dos Andes, tá? Em relação à geomorfologia da América, é mais ou menos isso que a gente vai agora estar grifando, tá bom? Então, podem grifar aí o item 1 lá, geomorfologia, né? É o estudo das formas de relevo. Se vocês quiserem anotar aí na frente, geomorfologia, estudo das formas de relevo. É uma área que eu sou específica, sou especializada em geomorfologia, atualmente é geomorfologia fluvial. Eu trabalho com as formas de relevo esculpidas pelos rios, tá? Então, a geomorfologia, ela trabalha formas de relevo. Podem grifar aí. Conjunto de formas que constituem a superfície rochosa da Terra, destacando os planaltos, as depressões, as planícies e as montanhas. Então, planalto, depressão, planície, montanhas são as formas de relevo, tá? Tudo isso é formado como? Através do movimento das placas tectônicas, a gente tem vários tipos de relevo, cada um vai ter a sua forma. Aqui, a gente tem o quê? A chapada, tá? Que é aquele relevo chapado no topo, mas embaixo a gente tem o relevo de dobra, tá? Embaixo ali da chapada, ele é todo dobrado, por conta da separação na época aí do continente africano com o Brasil. Tá vendo aqui, ó? Tudo isso aqui são falhas do movimento de separação que a gente tem aqui na América do Sul e em relação ao continente africano. Nessa época formou a Chapada Diamantina, tá? Então, nessa época também formou aqui o nosso relevo, por isso que embaixo ele é dobrado, a rocha ela dobrou, porque a gente teve choque de placas tectônicas, e em cima formou um depósito de vários sedimentos de rochas antigas que deu essa origem chapada, tá? A gente fala meseta também, que é essa parte reta que vocês conseguem ver aí da chapada. Isso é forma de relevo, tá? Então, a chapada é uma forma de relevo, a Cordilheira dos Andes, toda dobrada, é uma outra forma de relevo. Nós aqui estamos na planície do Rio Grande, né? Então, é uma outra forma de relevo, que é uma área mais o quê? Plana e baixa. Lembra que a gente viu as altitudes, né? Então, as áreas de planície são as áreas mais baixas. E também somos área de depressão. Por quê? A gente tem a Chapada, o Planalto aqui, Luiz Eduardo, e entre o Planalto e essa área de planície, a gente tem essa parte que é como se fosse realmente um buraco, tá? Chamado depressão. Então, a gente está na área de depressão e planície do Rio Grande. Isso são formas de relevo. Tudo bem? Depois eu abro o microfone, se tiver dúvida, vocês perguntem, tá bom? Continuando, grifem lá no parágrafo de baixo. De norte a sul, 3 grandes unidades de relevo. Então, o continente americano, de norte a sul, ele tem 3 grandes unidades de relevo aí. No lado oeste, a gente tem os dobramentos modernos. Deixa eu colocar aqui. Aqui. O lado oeste é onde a gente vai ter aí a Cordilheira dos Andes, a Falha de San Andreas, tá? As erupções vulcânicas aqui, principalmente na América Central. Então, todo esse lado aqui a gente chama de dobramentos modernos. Por quê? Se eles estão na área do Círculo de Fogo, quer dizer que eles estão em movimento. Por isso é chamado moderno, tá? Eles ainda estão ocorrendo, tá? Ainda está em movimento. São as áreas mais instáveis que a gente tem no planeta Terra. Então, esse lado oeste aqui da América é chamado de dobramento moderno, tá? São as candeias montanhosas. O Cordilheira dos Andes é um exemplo mais clássico que eu posso utilizar, que está aqui na América Latina, são os dobramentos modernos, tá? Eles ainda estão em movimento, ocorrem tremores de terra, ocorrem terremotos, abalos sísmicos, tá? Vulcanismo. Então, por isso é chamado de moderno, tá? Ele ainda está em movimento por conta das placas tectônicas. Aí vocês podem colocar, grifar geologicamente instáveis, tem os abalos sísmicos, os vulcanismos, tá?
Então, por isso que a gente chama de dobramento moderno. Ele está ocorrendo. E depois, no centro, que a gente tem aqui no centro das Américas, tá? Principalmente essa área aqui, ó. A gente está no centro da placa, tá? Essas áreas aqui estão no centro das placas. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? A gente está no centro da placa. Os limites das placas são esses risquinhos em preto, tá? Então, aqui eu tenho o limite de encontro de placas, por isso que é uma área no oeste de dobramentos modernos. E aqui no centro, a gente tem o quê? Áreas mais estáveis, tá? Sem movimento. Por isso que aqui no Brasil não tem terremoto, não tem vulcanismo, né? O máximo que a gente tem é abalo sísmico, porque às vezes ocorreu um tremor de terra aqui, aí dá para sentir na região norte do Brasil, ou às vezes dá para sentir na região sudeste, principalmente quando ocorre abalos sísmicos aqui no Chile, na Argentina, às vezes dá para sentir na região sul e sudeste, tá? Mas são pequenos abalos sísmicos, nada demais, nem se compara a um terremoto, tá? Então, essa parte central aí a gente chama de depressões e planícies, tá? São as áreas mais baixas, toda essa área central aqui, para onde os rios vão também correr, tá? Eles saem da parte mais alta, sentido a parte mais baixa, planícies e depressões, e depois eles vão desaguar no litoral. Então, toda essa área da América aqui, que está longe aí dos dobramentos modernos, a gente tem as áreas mais estáveis, né? Que não tem movimentos, não tem tectonismo, vulcanismo, e tem muitos rios, por isso que tem a maior áreas de planície. E áreas de sedimentação. Quando a gente fala em áreas de sedimentação, vou dar um exemplo. Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes e tem vários rios nascendo na cordilheira, né? O Rio Amazonas a gente chama ele de misto. Por quê? Porque ele tem água tanto do derretimento das geleiras da cordilheira, como da chuva, por ser uma área tropical, úmida, né? Então a gente chama de rio misto. Então, nessa questão de derreter parte da geleira e da cordilheira, ela carrega sedimentos. Por quê? Porque eu tenho um corpo rochoso ali, que sustenta a minha cordilheira, é rocha. Então, essas rochas, elas estão suscetíveis ao quê? A sedimentação. Elas começam a se desfragmentar e a água aí do derretimento vai levando esses sedimentos para o rio. Tá? Então, tudo que a gente tem na parte mais alta tende a ir para a parte mais baixa, né? A gravidade. É a mesma coisa que acontece aqui para vocês. Eu aponto aqui porque eu tenho a chapada fica na frente da minha janela. Não sei se vocês moram próximo aí que dê para ver a chapada. Então a gente tem a parte mais alta lá, né, da chapada. E aí tem os rios nascendo ali, principalmente na região de Luiz Eduardo, né? A gente tem a cachoeira do Acaba Vida, do Redondo, né? E eles vão sentido o ponto mais baixo, que é a planície aqui do Rio Grande. Então nesse transporte, eles carregam muitos sedimentos, tá? São os fragmentos de rocha. E por isso, por exemplo, no Rio de Ondas, vocês, quando vão lá, vocês olham, tem vários sedimentos, né? Várias pedrinhas, né? São pequenos sedimentos aí que vêm lá do alto da Chapada. Por isso que nessa parte central aqui da América, aí na apostila de vocês, está falando de sedimentação. É a área que recebe os sedimentos das cordilheiras, das montanhas, tá? Dos relevos mais altos. Então, toda essa área de planície, depressão, seria uma área de sedimentação, tá bom? Se vocês não entenderem, depois eu abro o microfone e eu explico de novo, tá? Continuando. E aí, no lado leste, a gente tem os maciços e planaltos antigos, tá? Geologicamente estáveis. É o oposto do dobramento moderno. Eles um dia já foram dobramentos modernos, hoje em dia, esse lado aqui, ó, eles estão completamente estáveis. Por quê? Porque está no centro da placa tectônica, tá? Então, é o caso do Brasil, a gente está exatamente no centro da placa. Um dia já teve tremores aqui, já teve vulcanismo, né? Tanto é que a gente tem um vulcão adormecido aqui na Amazônia, tem até algumas águas termais que ocorrem lá por conta dessa profundidade, né? E quanto mais profundo o terreno, maior a temperatura sentido ao núcleo da Terra. Então, essa área aqui, como estamos no centro da placa, a gente não tem mais dobramentos modernos, a gente pode ter os dobramentos antigos.
por exemplo, a Chapada Diamantina, tá? Que a gente tem aqui na Bahia. Ela é um dobramento antigo. Um dia ela já foi instável, tectonicamente falando, e hoje ela já está estável, ela não tem mais nenhuma movimentação, está no centro da placa tectônica, tá? O que acontece com a Chapada Diamantina ou com a Chapada que a gente tem aqui na nossa cidade? Ela só está sofrendo ação do tempo. O que acontece com o tempo? A chuva, mudança de temperatura, as mudanças climáticas da era geológica, tá? Falando em tempo geológico, milhões e milhões de anos, faz com que essas chapadas, esses relevos antigos aí, eles só sofressem essa sedimentação. Só está sofrendo erosão, tá? O relevo ele vai rebaixando. Por quê? Porque ele está tectonicamente estável. A gente não tem mais movimentação nenhuma aqui. Então, a gente só sofre ação da erosão nos nossos relevos, tá? Por isso que é chamada aí de maciços e planaltos antigos, tá? Então, hoje ele só sofre ação da erosão, que é a ação do tempo e do clima na rocha, tá? No relevo, que vai modificar a forma, vai fazer que ocorra, então, esses fragmentos de rocha aí se deslocando para baixo, tá bom? Então, a gente está geologicamente estável, não temos mais movimentos tectônicos nessas áreas aqui de centro de placas, tá bom? Aí, montanhas jovens, podem escrever na frente, são os dobramentos modernos, tá? Na letra I. Então, montanhas jovens significa justamente isso, os dobramentos modernos, que está aí na Terra do Fogo, por exemplo, Chile e Argentina, tá? Então, são as áreas aí que estão tectonicamente ativas, certo? Podem, se quiserem escrever na frente, podem escrever aí. Então, a gente tem na América do Norte, eu coloquei a foto aqui da Sierra de Madre. Ó, tem aí América do Norte, montanhas rochosas, né? E como exemplo, o módulo de vocês trouxe a Sierra de Madre, que é a parte ocidental, e a parte oriental do México. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho a Sierra ocidental e a Sierra oriental. No meio dela é que a gente tem aí o Planalto Central do México, tá? Então, é a área mais baixa, mais rebaixada. E aqui nas bordas eu tenho esse relevo aí de grandes cadeias montanhosas, tá bom? Que formou aí na separação aí dos continentes, tá bom? Movimento das placas tectônicas. Esse lado aqui está ativo ainda. Esse lado ele já não está mais ativo. Então aqui a gente tem uma atividade tectônica ainda ocorrendo, a gente tem vulcanismo ocorrendo, terremotos ocorrendo, tá bom? Que é o lado oeste do continente americano. Então essa é a Sierra Madre tanto ocidental, oriental, como a do sul. Tá? São grandes cadeias montanhosas aí que estão circulando o México. E ele fica nessa parte aqui do Planalto Central mexicano, tá? É onde se desenvolveu aí todas as cidades do México. Depois, na América Central, a gente tem o quê? As ilhas, tá? A gente tem a formação de várias ilhas aqui na América Central. Esse lado oeste, tectonicamente estável, e esse lado aqui já não está mais estável, tá? Eles sofrem pequenos abalos sísmicos, só que aqui ele já está na borda da placa. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, esse lado aqui, a gente tem, geologicamente, eles estão estáveis. Aqui, eles já estão no encontro de duas placas, porque, ó, aqui esse traçado preto, então, mostra aí o encontro de duas placas tectônicas. Então, as ilhas, né, da América Central localizada nesses encontros de placa tectônica ou afastamento, eles estão geologicamente instáveis, tá bom? Em movimentos. E na América do Sul, a gente tem aí a Cordilheira dos Andes, tá? Dá para ver ela por imagens de satélite. É muito linda o lugar, todos os lugares ali ao redor da Cordilheira dos Andes é muito lindo, principalmente para quem estuda essa parte aí. Mas até para quem não estuda, é extremamente lindo. Todas as fotos que vocês forem pesquisar aí no Google sobre a Cordilheira dos Andes é lindo. Pesquisem sobre as águas termais que tem na região amazônica, tá? Relacionada ao antigo vulcão. Quem está trabalhando ali com o Peru, o Chile,
dá uma procurada aí quem escolheu esses países sobre a Cordilheira dos Andes e o lado brasileiro aí da Amazônia, tá? Então tem várias curiosidades bem interessantes. Então aqui só uma foto aí para vocês verem a cordilheira, né? Tá numa área de dobramento moderno, tectonicamente instável, né? Tem movimentos até hoje. E quanto mais alto, menor a temperatura, por isso que mesmo elas passando por áreas tropicais, né? Pela ali próxima linha do Equador, tem neve, né? Por conta da altitude. Quanto mais alto, menor a temperatura, tá bom? Então, a Cordilheira dos Andes, se vocês quiserem anotar no caderno, é um exemplo de dobramento moderno, tá? Ela faz parte do círculo de fogo aí, do que a gente considera as áreas tectonicamente instáveis, tá bom? Na página 188 do módulo, vocês têm aí mostrando onde eu tenho em roxo as montanhas, que são os dobramentos modernos, tá? Em roxo, e o restante aí que é considerado planaltos e planícies. Em vermelho, a crista é exatamente isso daqui, ó. Quando eles estão colocando aí como crista, são os picos mais altos aí dessas grandes cadeias montanhosas, tá? Aí a gente vai para o item B. Tem aí formações planálticas antigas, tá? E destaque principalmente o Planalto brasileiro. Aqui, nosso Planalto, tá? Ele já foi tectonicamente estável durante a separação África-Brasil, África-América do Sul. Hoje já ele está geologicamente estável, né? Não temos mais movimentos, né? Então, os planaltos aí são áreas elevadas, tá? Tem altitudes elevadas, não são cadeias montanhosas, nós não temos montanha no Brasil, por conta da tectônica já estável, né? Então, a gente só tem esses planaltos que estão sofrendo ação apenas da erosão. Então, eles vão rebaixando, tá? Vai ocorrendo a erosão e eles vão rebaixando quanto à altitude. E áreas de depressão e planícies, tá? Até chegar no interior. Nós estamos numa área de depressão, que é a diferença entre o planalto. A gente tem vários planaltos aqui nessa parte do Brasil, e aqui a gente tem algumas depressões até chegar no litoral. Então, a área de depressão é o que a gente considera aí essa diferença altimétrica entre o ponto mais alto, que são os planaltos, até o ponto mais baixo, tá? Considerada as depressões. Nós aqui estamos numa depressão. E a área de planície aí do Rio Grande, o Rio Grande, já falei, né? Ele deságua no Rio São Francisco, e aí sim o Rio São Francisco vai desaguar no litoral. Por isso que nessa sequência aí da letra C, no modo de vocês, está depressão, planícies e litoral, tá? É esse caminho aí que os rios fazem, modificando as formas de relevo. Sai do ponto mais alto, passa pela depressão, pela planície, até chegar nas áreas litorâneas, tá? Tá aqui, ó, quase que no centro das placas tectônicas, tá? A borda da placa é essa daqui. Então, a gente está bem distante dessa borda. Caso ocorra, por exemplo, um tsunami aqui, as ondas vão chegar muito grande nesse lado aqui do Brasil, em todo o nosso litoral, porque em relação a tsunami, são ondas gigantescas por movimentos tectônicos em subsuperfície, né? E elas vão chegar com velocidade e com altura no litoral brasileiro. Então, por mais que a gente esteja um pouco longe da borda, se houver tsunami e a intensidade desses tremores aqui embaixo for muito intensa, aí as ondas grandes podem chegar no litoral brasileiro. Depois eu mando para vocês tipo um gifzinho que a NASA fez de um tsunami que ocorreu mais ou menos aqui, e a onda ela chegou na América Latina, mas com uma intensidade já bem menor, só que mostra exatamente essa propagação da onda, tá? Através do círculo de fogo aqui dessa área instável. É como se vocês jogassem uma pedrinha no rio. Vamos supor, vocês jogam lá, onde ela cair ali no centro é onde tem maior intensidade. Depois a onda ela vai se propagando. É a mesma coisa que ocorre aqui entre os continentes, né? Pode ocorrer um tremor aqui e a onda ela vai se propagando por toda a área, tá? Ela chega com menos intensidade nos lugares. Os lugares que estão muito perto das bordas, ela chega com maior intensidade.
tá bom? Aí vocês têm na página 189 um mapa também explicando por cor aí onde a gente tem as montanhas, onde a gente tem as planícies e onde a gente tem os planaltos. É um mapa muito generalizado, tá? Por isso que não dá para ver especificamente aí a nossa transição aqui. A gente está entre o planalto e uma depressão, tá? E a planície. Então, é um mapa muito generalizado. A escala dele teve que ser muito reduzida, por isso que a gente não consegue ver detalhes. Lembra de escala? Então, é um mapa aí generalizado sobre as 3 formas de relevos que nós temos na América, tá? E em relação ao sistema hidrográfico, nós aqui da América Latina, por estarmos principalmente numa zona tropical, a gente tem muitos rios, tá? Então, a partir da Cordilheira dos Andes, na nascente ali, tem muitos rios que vão cair para o lado do Brasil, eles vão desaguar para o lado da América do Sul e vão desaguar aqui no Brasil. A gente tem formação de muitos rios, porque temos planaltos, que são as áreas mais elevadas, e temos chuvas aí regularmente durante o ano todo em quase todas as regiões do Brasil. Então, o nosso clima, né, o nosso relevo, ele facilita muito a ocorrência, então, de muitos rios aí. A gente tem um dos países que mais tem água doce disponível, né? Então, a gente tem a formação de muitos rios. O nosso relevo facilita essa formação e o nosso clima também facilita bastante a formação dos rios. No módulo de vocês, ele coloca como destaque o Rio Amazonas, né, a planície amazônica aí, o Rio da Prata, o Rio São Francisco, tá? Então, a gente tem aí o Rio Grande deságua no Rio São Francisco, vários outros rios deságuam no Rio São Francisco, né? Então, são o que vocês têm como imagem ou como rios nesse mapa da página 190 são as maiores planícies fluviais que a gente tem aqui no Brasil, tá? Os maiores rios que nós temos aqui. O Rio da Prata, ele vai desaguar até na Argentina, a bacia sedimentar do Paraná, ela pega toda uma parte da Argentina também, tá? Então, são as nossas maiores planícies fluviais. Se vocês quiserem anotar aí, América do Sul, e o destaque no mapa são as maiores planícies fluviais que tem, tá bom? E olha aí quantos rios a gente tem aqui no lado do Brasil. Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver. Falta um minuto. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu abro o áudio aqui. Tudo certo, pessoal? Aí vocês vão fazer a tarefa agora do módulo 12, tá? Vocês vão fazer da página 192, 193, 95, e até a 95. Aí eu vou mandar lá no grupo agora o dia que vocês vão me entregar, tá?